Jesus Cristo, meu Pai, por tua bondade, por tua graça, meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus amado, a abençoar as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus eu peço, venha abrir nossos corações para receber tua santa palavra. Essa pessoa, meu Deus, que está nos assistindo também, o Senhor venha abrir o coração desse filho, dessa filha, para receber tua santa palavra, porque o Senhor Jesus é onipresente, está aqui conosco, está também com essa pessoa onde ela estiver agora, Jesus amado, está nessa casa, está nesse local de trabalho, nesse automóvel. Jesus, o Senhor está conosco, aonde quer que nós formos, Senhor, onde houver um coração, a mente agora, conectada, ó Jesus, em fé, juntamente conosco, Senhor. Eu peço que o teu Espírito Santo, Pai, vem, Senhor, tocar cada mente, cada coração, Senhor, para que a tua palavra, Senhor, encontre guarida em nossos corações, para que a tua palavra venha florescer, Senhor, venha germinar, crescer, florescer, frutificar para a tua glória, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar os irmãos mais uma vez na paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus, nós, para a glória de Deus, iniciamos esse culto com uma boa e muito rica palavra, né? Toda palavra de Deus é muito rica e totalmente proveitosa para todos nós, né? E nós tivemos aqui um rápido momento sobre Isaías, capítulo de número 44, que fala sobre Deus, falando acerca da idolatria e das imagens de escultura. E uma coisa que fica muito clara e fica muito implícita e muito perceptível nas palavras do próprio Deus Pai, falando ali através do profeta Isaías, é que a idolatria ela é fruto de um coração que é primeiramente desviado da verdade de Deus e completamente entregue a si mesmo. Isaías fala, nós acabamos de ler, o seu próprio coração o desviou. A pessoa que comete idolatria, a pessoa que está entregue ao engano dos ídolos, ela é vítima, vamos dizer assim, do seu próprio coração corrompido, distante de Deus e longe da verdade de Deus, ao ponto dela nem perceber que na mão direita dela tem uma imagem, aquilo é uma vaidade, é uma mentira. A pessoa não consegue perceber que aquilo é uma loucura que ela fez. Ela usou de um mesmo material que ela usa da natureza para poder suprir as suas necessidades. Ela faz um Deus e se curva do que a própria natureza concedeu a ela para poder se sustentar. E nós vamos ver hoje, continuando a série de exposições do Evangelho de João, no capítulo de número 8, Jesus dizer uma coisa que está muito intrinsecamente ligada a essa realidade do coração humano ser corrupto e do ser humano ser escravo do seu próprio coração, caído e morto nos seus próprios pecados. E como é que Jesus Cristo é tão glorioso, sendo Ele a única forma de nós sermos libertos desse coração. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8. Vamos ler a partir do verso 34, da última mensagem o pastor trouxe para nós esse verso aqui, mas nós vamos ler para a gente continuar, entender um pouco mais o raciocínio de Jesus aqui nas palavras dele. Evangelho de João, capítulo de número 8, a partir do verso de número 34. Vamos a partir do verso 31 para a gente pegar um contexto mais completo. João 8, 31, que nos diz o seguinte, pode estar um pouco diferente na minha tradução, mas nós vamos acompanhar aqui o raciocínio dessa passagem tão rica para nós, tão importante. João 8, 31 vai nos dizer o seguinte, palavras do próprio Cristo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Em outras traduções aparece escravo mesmo.
Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus lhe disse: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vamos nos ater somente a essas palavras que Jesus diz aqui. Bom, voltando mais uma vez ao início que nós começamos a nos debruçar aqui. O ser humano, infelizmente, dado o fato de que o nosso primeiro representante Adão, ele caiu, ele transgrediu, todos nós somos familiarizados com o que é escrito lá em Gênesis capítulo de número 3, ali foi a queda de toda a humanidade em Adão, quando ele desobedece a ordem de Deus de comer da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali toda a humanidade depois de Adão também está condenada a repetir a mesma coisa que Adão fez, também distanciar-se de Deus e buscar viver os seus próprios caminhos e mais se distanciando dessa verdade. E ao longo de toda a Escritura a gente vai entender que se não for Deus para se mover em direção a esse homem com uma mão estendida de forma misericordiosa e graciosa, esse homem nunca será capaz de buscar a Deus, de procurá-lo ou de se render a Ele por vontade própria. E é isso que aconteceu com o homem em seu estado caído, que é o que Jesus fala aqui, que aquele que comete pecado é servo, ou, na tradução melhor, escravo do pecado. E a palavra escravo evoca a ideia de alguém que não tem vontade própria, de alguém que não é livre para fazer o que quer, mas que é obediente em absolutamente tudo aquilo que o seu Senhor manda ele fazer. Então Jesus está falando que aquele que comete o pecado tem por Senhor sobre si o próprio pecado. O ser humano mata, o ser humano rouba, defrauda, mente, blasfema, adultera e faz tantas outras coisas mais ruins. Por quê? Porque ele é escravo do pecado. Não é uma forma de tentar justificar o ser humano das coisas que ele faz. Tudo que ele faz plenamente consciente de que é errado, de que é plenamente imoral. Mas ele não consegue se desfazer dessas práticas. Jesus mesmo vai dizer, a gente acompanhou lá em Mateus, e vemos também lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, Jesus vai dizer que é do coração do homem que procede, e ele vai iniciar ali uma lista de coisas que o homem comete: assassinato, roubo, adultérios, blasfêmias, mentiras, enganos. Tudo aquilo procede de dentro do coração do ser humano. O ser humano ele se encontra sem Deus e caindo em Adão nesse estado. Ele só consegue obedecer ao seu próprio coração enganoso e corrupto. E é por isso que Jesus vai dizer aqui: todo aquele que comete pecado, como nós acabamos de ler aqui nesse verso, é escravo do pecado, ou seja, ele não tem vontade própria. O ser humano ele não consegue se livrar da sua própria imoralidade, o ser humano não consegue se livrar da sua própria capacidade de fazer somente o que é mal, o que é contra a natureza de Deus, que é santa, justa e boa. O que parece uma notícia muito ruim, inclusive. Se nós estamos nesse estado de rebelião contra Deus, a gente não pode se livrar disso por conta própria, porque somos como escravos. Então o que a gente faz? E a boa notícia vem aqui. Mais uma vez, a boa característica do Evangelho de Jesus Cristo, que significa boa nova. A gente lê no verso de número 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus vai dizer uma coisa anteriormente, no verso de número 31, quando ele diz: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em outro momento a gente vai ler nesse Evangelho que Cristo é essa verdade, quando ele mesmo vai dizer que ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus está dizendo o tempo todo aqui que o que liberta o ser humano da sua condição é conhecer a verdade. E essa verdade não é somente palavras escritas, essa verdade não é somente algo proclamado por muitos. Essa verdade ele é o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus. E
somente em Jesus é que a gente tem libertação dessa condição tão terrível, tão nefasta, que ela é a nossa separação completa de Deus. Uma vez que nós estamos escravizados pelo nosso próprio pecado, não nos resta vida com Deus. Deus fala por meio do profeta Isaías, que a gente leu aqui no início. Mas os vossos pecados fazem separação entre vocês e o vosso Deus. Nosso pecado causa divisão eterna entre nós e Deus. Mas a boa notícia é essa, que Cristo é quem nos liberta dessa condição. Um dos enganos, como a gente leu lá em Isaías 44, da idolatria, é honrar como se fosse Deus a coisa criada. É dar a coisa criada aos elementos da natureza, ao próprio homem, honrarias que somente Deus merece receber. É atribuir divindade à coisa criada. A gente leu lá que a pessoa corta uma árvore do bosque, com a mesma árvore ela acende brasas, ela cozinha pão, ela se esquenta, e com o que sobra dessa mesma madeira da árvore que ela cortou, ela faz então uma escultura e atribui aquilo divindade. Aquilo para ela se torna um Deus a quem ela vai orar, a quem ela vai rogar. Nós vemos isso lá em Isaías 44. Mas uma coisa que a pessoa precisa se atentar claramente: por que dar honrarias de Deus, sendo que alguém que nos liberta verdadeiramente da nossa condição mais terrível, que é de escravidão contra o nosso pecado, por que honrar a criatura em vez de alguém como Jesus Cristo? A gente vai ver em muitas religiões, e principalmente no romanismo, a honra que deve ser dada somente a Jesus Cristo, dada às imagens e a Maria. É uma realidade que nós acompanhamos muito bem. Mas é Jesus Cristo quem diz aqui que se o Filho, Ele mesmo, o próprio Filho de Deus, nos libertar, nós seremos livres. Nós somos livres, inclusive, dessa maldição que está no Salmo de número 115, sobre a idolatria, e dessa condição de cegueira espiritual narrada lá em Isaías 44. Então, por que dar glória à coisa criada por Deus, à criatura, sendo que é o Criador que nos livra do nosso maior problema? Sendo que é Jesus Cristo que nos livra da nossa pior condição, que é de escravidão e de cegueira espiritual completa. E é por isso que Jesus fala que quem conhece a verdade liberta. A pessoa que comete idolatria, ela está no meio de um engano. O próprio Isaías vai dizer que ela não tem discernimento para concluir que na mão direita dela tem uma imagem, que aquilo é uma grande mentira, que aquilo é uma grande ilusão, que aquilo é um grande engano. E aí vem Jesus Cristo, Filho de Deus, e Ele é essa verdade, ilumina essa pessoa, ela finalmente tem entendimento para compreender que aquilo é mentira, e ela logo então se desfaz, ou então liberta. É assim que Jesus Cristo age na nossa vida. Ele vem com a verdade, Ele vem com o esclarecimento, Ele vem com a lucidez, e vem com a lucidez da palavra de Deus, que Ele vai dizer que ele, de tudo que Ele tem ouvido de Deus, Ele diz, e isso é verdade. Isso Ele fala para os judeus que estão confrontando Ele aqui nesse momento. E Ele vai dizer, mas mesmo assim vocês não escutam. Ele continua sempre dizendo isso ao longo do seu discurso. Eu falo para vocês o que eu ouvi de Deus, e que isso é verdade, mas vocês mesmo assim não acreditam e não creem em mim. Infelizmente, para esses aqui só resta continuarem escravos, cativos dos seus próprios pecados. Aquele que deixa de dar ouvidos à voz de Jesus Cristo, aquele que deixa de dar ouvidos à voz de Deus na pessoa de Cristo, porque sempre quando Jesus fala é o próprio Deus poderoso falando, ele então permanece nos seus próprios pecados. Por quê? Porque somente a verdade, somente Jesus Cristo, somente aquilo que Ele fala é que traz libertação dos nossos pecados. Se nós não crermos em Jesus Cristo, nós não seremos libertos. Por quê? Porque Jesus é quem traz a verdade. Uma vez que a gente ouve a verdade e prefere crer na mentira, então permaneceremos refém da mentira, reféns dos nossos próprios pecados. E é isso que Jesus disse anteriormente nesse mesmo texto, capítulo 8. Se vocês não crerem que eu sou, morrerão nos seus próprios pecados. Mas a boa notícia é o que o próprio Jesus vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que isso significa? Significa que nós não precisamos mais continuar nessa condição. Se a gente for acompanhar aí, inclusive nesse mundo de redes sociais, né, que é muito cheio de manifestações de pessoas, às vezes você abre uma publicação em uma rede social e vai nos comentários, dependendo do conteúdo, você vai ver ali os relatos de inúmeras pessoas
que fazem determinadas coisas. E tem gente, inclusive eu já vi, dizendo: eu já procurei psicólogo, já procurei isso, já fui preso, já aconteceu isso e isso comigo, e eu simplesmente não consigo me ver livre disso que eu faço. Isso é um reflexo do que Jesus está dizendo aqui. A escravidão, o pecado escraviza. A gente só consegue, sem Jesus, a gente só consegue fazer o que o pecado que ainda está em nós manda. Mas a boa notícia é que nós não precisamos continuar nesse viver. Jesus Cristo, Ele é dono de toda a eminência, de toda a glória, Aleluia, de toda a preeminência, de toda a plenitude da divindade. Por quê? Porque é Ele que traz a libertação que nós precisamos. E uma vez que Jesus veio, que o Pai o envia, nós não precisamos mais continuar presos nos nossos pecados. Nós não precisamos mais continuar cativos do nosso próprio coração. Nós não precisamos mais continuar servos, nos dobrando diante de uma vontade que é contrária à vontade de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo liberta. Aleluia. E essa é uma promessa que Ele faz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como assim verdadeiramente sereis livres? Quer dizer que você vai ser liberto e você não vai ser mais cativo desse pecado. É aquela promessa que a gente encontra lá em Romanos, capítulo de número 8. O pecado não terá domínio sobre vocês. E é isso que Jesus Cristo faz. Isso deve encher o nosso coração de alegria. Isso deve encher o nosso coração de esperança. E isso deve ser também a motivação pela qual nós pregamos. Nós pregamos Jesus Cristo para as pessoas. Por quê? Porque nós acreditamos firmemente de que Jesus liberta. De que somente Jesus é que liberta. De que somente Jesus é que traz essa libertação. E ninguém mais participa disso. Pedro não participa, Maria não participa, Paulo não participa, João, nenhum outro Deus e nenhuma outra religião. Só Jesus Cristo, somente Ele, sozinho, isolado, é que produz libertação no ser humano. É por isso que a idolatria é um grande engano. As pessoas servem as imagens de escultura achando que aquilo é um Deus e que aquilo vai libertar elas dos seus próprios caminhos. Sendo que se curvar diante de uma imagem já é um pecado, já é o que está cativando a pessoa num caminho que é fora de Deus. E ela nem sequer percebe. Está cega espiritualmente para poder perceber isso. Como Isaías mesmo fala, a pessoa não tem discernimento para compreender que da mesma matéria que ela usou para se sustentar, ela está fazendo um Deus para si mesma. Ela não consegue perceber que na sua mão ela está carregando uma ilusão, um engano. Por isso que só Jesus Cristo é dando dessa preeminência. Por isso que não se dá honra às imagens de escultura. Por isso que não se dá honra, louvor e veneração a santos, como assim são chamados em algumas religiões. Por isso que não se dá veneração a homens canonizados. Por isso que não se dá adoração e reverência a pessoas, a criaturas, a coisas criadas. Por quê? Porque todas elas estão reféns da maldade e da maldição que caiu sobre a criação por conta do pecado do homem. E só em Jesus Cristo é que há liberdade dessa condição. E é por isso que Jesus é que é dono dessa preeminência. Por isso que nós não devemos nunca honrar nada no lugar de Jesus Cristo. Até porque, segundo o que a gente encontra no Salmo de número 115, que também vai falar contra as imagens de escultura, contra a idolatria, existe uma maldição ali, que aquele que dá honra para as imagens se torna igual a elas. Os que fabricam, os que adoram, se tornam iguais. Eles se tornam cegos, têm mãos, mas as obras das suas mãos são inúteis, têm pés, mas não caminham no caminho da salvação, não estão caminhando na direção de Deus, têm olhos, mas são cegos completamente, têm boca, mas não proclamam a verdade de Deus. Eles respiram, mas estão mortos espiritualmente. É a realidade das pessoas que acreditam na divindade e outras coisas fora de Jesus Cristo. Jesus está dizendo aqui com todas as letras, Ele está trazendo a verdade. Ele já falou: a verdade vos libertará. Vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Pronto, Jesus. A verdade é o que liberta. E que verdade é essa? Ele vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está dizendo a mesma coisa duas vezes. Uma ele fala que a verdade liberta. Na outra ele está identificando essa verdade. Quem é essa verdade? Ele mesmo. O próprio Cristo. A verdade que traz libertação. E é por isso que é importante nós permanecermos na palavra dele. Porque ele vai dizer: se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês serão meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que Jesus então nos liberta dos nossos pecados? Pela ação
soberana e graciosa do Espírito Santo nos nossos corações e fazendo conhecer as suas palavras, que é o que ele mesmo vai dizer mais à frente sobre o Espírito Santo. Ele vos fará lembrar todas as coisas que eu tenho dito a vocês. Através da palavra de Cristo é que nós vamos sendo libertos. Tem a libertação que ela vem de uma forma única. Às vezes a pessoa é liberta da noite para o dia. Ela vem para Jesus Cristo, ela nunca mais retorna para aquele caminho. E é a libertação que é feita continuamente com contato com essa palavra de Jesus Cristo sendo aplicada ao nosso coração. Ser livre do pecado não significa que nós vamos nos tornar impecáveis. Nós nunca mais vamos recorrer aos nossos próprios caminhos, nós nunca mais vamos recorrer ao nosso próprio pecado. Não. O crente, o salvo, o eleito, ele também cai. Ele também transgride. Como nós vimos, inclusive, muitos exemplos dentro da própria Escritura de homens de Deus que falharam. E a Bíblia não fez questão de esconder e mostrou que eles realmente erraram. Mas a diferença da pessoa que é liberta da sua escravidão por parte do pecado é diferente. É o que o reverendo Augusto Nicodemo sempre fala. É um pecado na vida do crente, ele é um acidente. É um pneu furado a cada 5.000 quilômetros rodados. Diferente da pessoa que é escrava do seu próprio pecado, que é um pneu furado a cada 500 metros rodados. O pecado se torna recorrente na vida da pessoa que está cativa, refém da sua própria moralidade, refém do seu próprio coração. E Jesus Cristo é o único. A Bíblia apresenta aqui Ele como sendo o único que pode nos libertar. Não há imagem, santo, religião, inclusive. A gente que acredita que o poder da religião pode ligar o homem a Deus, não. Ele vai dizer claramente, é só Jesus que liga o homem a Deus novamente. Ritos, tradições, religiões também não salvam ninguém. É Jesus. Jesus é quem salva o ser humano dos seus próprios pecados. Isso nos lembra também do que está escrito lá em Mateus capítulo 1. Ele se chamará Jesus, que traduzido significa Deus é a salvação, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que maravilha. Nós já nascemos condenados por conta do nosso pecado, já nascemos caídos e fadados a Ele, por conta da nossa herança adâmica que vem desde Adão. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, Ele envia o seu Filho justamente para nos libertar daquilo que nos aprisiona. Ele envia o seu Filho do alto dos céus para ser o nosso libertador. Aquela libertação que Deus provê para o povo que estava sendo escravo lá no Egito é um tipo da vinda de Cristo. O povo está sendo escravizado de maneira dura no Egito, não tem vontade própria, não podem sair de lá porque são escravos. A única opção que eles têm é somente obedecer aos seus senhores, e Deus envia um libertador. Ele envia Moisés para libertar o povo. E assim é operada de fato a libertação. O povo vai embora do Egito. Aquilo era um tipo da libertação que Cristo faz conosco, seu povo. Estávamos na mesma condição, escravos. Não podíamos nos libertar do senhorio que dominava sobre nós. Não tínhamos outra opção a não ser obedecer a esse senhorio, que era o nosso próprio coração enganoso, corrupto. E Deus envia quem? Seu Filho para ser nosso libertador. E nos liberta. Deus, ele não é um Deus mentiroso, um Deus de conversa fiada, não. Ele vem para libertar, e Ele liberta mesmo. A pessoa que veio dizer, mas eu fui crente, entrei na igreja, não sei o que. Não. Jesus Cristo, Ele liberta de fato. Ele liberta de fato. Basta a pessoa fazer isso que Jesus está tendo cuidado de ensinar aqui. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês serão meus discípulos. Vocês vão conhecer a verdade, e essa verdade vai libertar vocês. E infelizmente tem muita gente que vai embora. E vai embora justamente por causa de pecados. Tem uma frase do Spurgeon, pregador famoso, século XVIII, que ele vai dizer para nós não abandonarmos a Deus porque pecamos, mas ficarmos com Deus até vencermos o nosso pecado. Tem gente que vai embora e desiste porque pecou, caiu e isso aqui não deve ser para mim, vou embora. Não, tem que permanecer com Jesus Cristo. Tem que chegar diante dele e rogar por essa promessa aqui. Senhor, o Senhor prometeu, eu sei que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor zela na sua palavra, de que se eu me apegasse a essas suas palavras, se eu permanecesse nelas, me fizesse seu discípulo, o Senhor iria prover essa libertação.
E tem muita gente que infelizmente está realmente cativa dos seus próprios pecados e ela está enfadada. Ela chegou num ponto em que ela começou a perceber realmente que aquilo é enfado, que aquilo está pesando nas costas dela e ela quer se livrar daquilo. Mas não consegue. Por quê? Porque está como um servo, assenhorado, acorrentado, não consegue se livrar. E é nesse momento que ela precisa então recorrer a Jesus. Ela não pode recorrer a religiões, recorrer a ritos, tradições. Não vou desmerecer o trabalho de quem é profissional da área de psicologia, mas às vezes nem os psicólogos. Não dá jeito para quem está preso em caminhos de imoralidade, de vícios e outras coisas mais. Só Jesus Cristo é quem liberta. É só Jesus que vai prover essa libertação. E isso não significa necessariamente que uma vez que a gente veio para Jesus, tudo vai ser as mil maravilhas. Não quer dizer que a gente não vai ter mais contato com o pecado que ainda mora no nosso ser. A gente só vai ser livrado da presença do pecado no dia da glorificação. É no dia que Cristo vem para buscar e reunir todo o seu povo escolhido, porque Ele entregou a sua própria vida. Mas ainda assim, a gente deve se atentar para isso que está sendo ensinado aqui. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas não precisamos mais ser refém dos nossos próprios caminhos. A gente não precisa mais ser refém daquilo que nos enfada, daquilo que pesa nas nossas costas espiritualmente. A gente não precisa mais viver seguindo o curso desse mundo. A gente não precisa viver fazendo aquilo que o diabo gosta. A gente não precisa fazer tudo aquilo que o mundo aplaude e aprova como um símbolo de aceitação. Não. A gente pode ser verdadeiramente livre. E podemos ser no momento em que nos entregamos completamente a Jesus Cristo e que essa libertação vem plenamente. Caso contrário, uma vez que essa verdade for rejeitada e a pessoa vai se apegar à mentira que tanto a domina e a escraviza, como Jesus está falando aqui, o que resta é só aquilo que Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. A pessoa vai continuar então se apegando àquela mentira. Ela rejeita Jesus Cristo, ela não aceita a verdade de Deus revelada através dele, que é a única que pode realmente libertar, vai continuar presa na idolatria, por exemplo. Ela vai continuar presa no engano de achar que aquilo que está diante dela, que é uma imagem, ou a pessoa representada por aquela imagem, que pode salvar. E infelizmente continuará cativa desse próprio caminho até o dia em que há de se encontrar com Deus no acerto de contas. E nesse dia não haverá mais salvação e libertação para essa pessoa, será tarde demais. Então, no tempo que se chama hoje, a gente tem que ouvir aquilo que o Espírito Santo vai dizer nos Salmos, e ele repete 3 vezes na carta aos Hebreus: se hoje ouvides a voz do Senhor seu Deus, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração, porque nós já temos essa condição. Já nascemos escravos, reféns do nosso pecado. Salmo de número 58. Perdem-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. O ser humano está fadado a nascer. Vira esse mundo já contaminado pelo pecado original. E a única forma de se ver livre disso é só Jesus Cristo. Se a pessoa ainda rejeitar a única coisa que tem, a única forma de ser livre, se ela ainda rejeita, o que lhe resta? Não resta absolutamente mais nada, só tem Jesus. E é por isso que Jesus é tão glorioso. É por isso que Deus tem o cuidado de dizer para nós, nas Escrituras, que seu Filho Jesus aqui é a sua imagem. Ele é a imagem do Deus invisível, está lá em Colossenses, capítulo de número 1. E Ele mesmo é a imagem do Deus invisível. Por que nós não veneramos imagens? Por quê? Porque Deus já tem uma. E é só uma também, é Cristo. Que não é uma imagem morta, como os Salmos, a do Salmo 115, que é questionada lá. Mas é a imagem viva. É a imagem do Deus vivo, é Cristo Jesus. E que é o único digno dessa preeminência. Não tem nada que a gente faça que nos livra dos nossos próprios caminhos. Não tem nada que nos livra da nossa própria moralidade. Não tem nada que nos livra de sermos enganados pelo diabo. Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua segunda carta, que o diabo é o espírito que opera naqueles que desobedecem a Deus, cegando o entendimento deles, para que permaneçam como cegos quanto à sua própria condição. E só Jesus Cristo é que pode nos livrar disso, nos
nos livrar da cegueira espiritual que é natural, da cegueira que é operada pelo diabo, que é capaz de nos livrar da cegueira que é operada por esse mundo, pelo curso desse mundo, só Jesus Cristo. Então, por que dar glória, louvores, adoração, tempo, dedicação a qualquer outra coisa, criatura, criação de Deus, sendo que só Jesus Cristo é dono dessa preeminência? Jesus vem e nos liberta dos nossos pecados, como Ele mesmo está prometendo aqui. Nos dá uma nova vida que nós nunca seríamos capazes de viver sem Ele, que é uma vida de santidade e de união com Deus. É o que Paulo vai falar na carta aos Romanos, no capítulo 5. Uma vez que nós somos justificados em Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Nós não temos mais guerra, a rebelião contra Deus, mas paz. Deus não tem mais nada contra quem está em Jesus Cristo. Temos paz com Ele. Jesus produz paz entre nós e Deus, e nos concilia com Ele, nos dará a graça de Deus, o seu próprio Espírito, que é o mais precioso que Deus poderia nos dar, o seu próprio Espírito, habitando no nosso coração, e por fim nos livrando definitivamente da presença do pecado, glorificando nossos corpos e nos levando para morar com Ele na eternidade. Então, por que não louvar somente a esse Deus? Por que dar louvor e reverência para outras coisas? Por que gastar nosso tempo, dedicação, amor, que não é somente sentimentos que estão envolvidos no amor, mas toda a nossa atenção e foco do nosso coração para qualquer outra coisa que não seja Jesus? Ele está deixando muito bem claro aqui que é só Ele que opera essa libertação, que infelizmente os judeus não tiveram. Ele mesmo vai dizer aqui, ó, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Quais eram as obras de Abraão? Todas elas pautadas em crer no que Deus dizia para ele. Só olhar para a história de Abraão, capítulo 12 a 25 de Gênesis. Tudo que ele fazia, que Deus direcionava Abraão para fazer, ele fazia de prontidão. De prontidão Abraão obedecia. E Jesus está dizendo que vocês não fazem o que Abraão faz, não. Vocês estão me ouvindo, estão ouvindo a verdade de Deus, aquilo que eu ouvi de Deus, que é a verdade, vocês estão ouvindo e vocês não se atentam, vocês não fazem o que Abraão faz, não. E infelizmente, se não houve arrependimento e volta para Cristo, estão todos condenados. Todos condenados, uma realidade muito triste. Almas que passarão uma eternidade de sofrimento distante do Deus que pensavam estar adorando, assim como Abraão adorava. Tudo porque não aceitaram essa boa nova. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês serão livres da sua condição. Vocês serão livres desse coração perverso que vocês tanto tentam lutar contra, obedecendo a lei de Moisés, e mesmo assim vocês não conseguem. Vocês serão livres, mas rejeitaram essa libertação de Jesus Cristo e infelizmente condenados. E a boa notícia é que nós não precisamos seguir esse mesmo caminho. Hoje e em outras vezes que nós já tivemos acesso à palavra de Deus, nos é mais uma vez ofertado e dito para nós: Jesus Cristo liberta. Jesus Cristo liberta. Não é das prisões necessariamente que Jesus vai nos libertar, das prisões físicas, não é dos encarceramentos, não é das privações. Não, Jesus nos liberta daquilo que é muito pior do que essas coisas, que é do nosso próprio pecado, que causa divisão entre nós e Deus. E é uma ótima notícia, uma excelentíssima notícia para nós. Significa que então a gente não precisa mais recorrer aos caminhos do nosso coração. Sem Jesus Cristo, o homem só obedece o seu próprio coração corrupto e malvado. É isso que está dizendo quando fala aqui que o homem ele é escravo do pecado, ele só consegue obedecer às maldades do próprio coração. E com Jesus Cristo, agora a gente pode dizer não para os impulsos do nosso coração. Significa que a gente ainda pode ter, a gente ainda tem a presença do pecado em nós, a gente ainda tem as tentações e a vontade, às vezes, para fazer o que é mal, mas a gente agora pode refrear essa natureza e dizer que não. Porque agora, com Jesus Cristo, estamos libertos disso. Com Jesus Cristo, temos esse Espírito Santo habitando no nosso coração para a gente se refrear e dizer não. É aquele fruto do Espírito que está lá em Gálatas, capítulo 5, que é o domínio próprio. É a capacidade de se refrear, a autocontinência, a capacidade de se conter. E tudo isso só Jesus é quem traz. E não é exigido muito. Na verdade, não é exigido absolutamente nada. A gente vai ler em vários momentos, a gente lê inclusive lá no profeta Miqueias, o
Senhor pede de você. Você pratique a justiça, ame a misericórdia, ande humildemente com seu Deus. Jesus não está aqui dizendo que para a gente poder receber esse benefício de sermos libertos, a gente tem que subir escadarias de joelho, a gente tem que fazer uma procissão, a gente tem que pagar a promessa disso, rezar isso quantas vezes, fazer uma oração não sei quantas horas por dia, não. Ele só pede apenas que nós nos voltemos para Ele, que a gente faça isso que Ele está dizendo aqui no verso 31. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, é acolher com mansidão e amor, e acreditando que aquilo é verdade, as palavras de Jesus Cristo. É assim que nós recebemos esse benefício de sermos libertos dos nossos pecados, de termos a nossa dívida diante de Deus completamente apagada, e de termos o benefício do próprio Deus fazer morada em nós. A gente espera pela recompensa futura do novo céu e da nova terra? Com certeza. Isso é uma promessa que está dentro das Escrituras, mas o céu já está no meio do povo de Deus. Por quê? Porque Deus se faz presente no meio do seu povo e dentro do seu próprio povo. E tem uma frase que diz que o céu é onde Deus se encontra. O céu não é aquela dimensão onde a glória de Deus visível, lá é o céu de fato, né? A Bíblia vai dizer que lá é a habitação de Deus, onde Deus está. Mas o céu está em nós. Por isso que Jesus vai dizer que é chegado o reino de Deus. Por quê? Uma vez que Deus veio e onde Deus está, ali é o céu. Nós esperamos então pelo dia que nós veremos a transformação desse nosso novo mundo, desse mundo que agora vivemos, para que ele seja novo e seja uma terra onde habita justiça, e lá nós moraremos. Nós temos esse benefício de já ter o reino de Deus em nosso meio. Tudo isso em Jesus Cristo. Tudo isso na pessoa de Cristo. E é por isso que só Jesus é digno de toda preeminência, de toda honra, toda glória e louvor. Lá em Apocalipse ele é louvado por isso. Ele é digno de receber tudo isso. Por quê? Porque comprou para Deus homens de todo povo, tribo, língua e nação. Pessoas que eram completamente obedientes aos seus próprios caminhos. Jesus então compra, trazendo eles cativos da sua opressão agora para Deus, para que sejam, como o próprio livro vai dizer, sacerdotes de Deus, de escravos do pecado, passando a ser sacerdotes do Deus vivo, pessoas que lhe prestam sacrifícios que lhe são agradáveis. É isso que Jesus faz para nós. E tudo que nós precisamos é isso: permanecer nas palavras de Jesus, permanecer obediente às palavras de Cristo. E essa libertação é operada, é gerada em nosso próprio ser. E só Jesus é quem realiza. Nós não devemos recorrer a nenhum outro método, pessoas, ídolos, religiões, nada. Só Jesus Cristo é quem nos liberta. Só Ele é quem traz libertação plena dos nossos próprios pecados. Só Ele quem nos salva dos nossos próprios pecados. Só Ele quem nos purifica, nos limpa e nos torna apresentáveis e aceitáveis, completamente justificados diante de Deus. Que nós possamos sempre, dia após dia, lembrar disso. Que só Jesus é digno dessa honra e dessa preeminência aqui. Porque, embora a gente entenda que a idolatria, a veneração e a adoração a ídolos e as pessoas que são representadas pelos ídolos sejam um pecado, a idolatria não está só voltada para as imagens de escultura, não. A idolatria é tudo aquilo que tira Deus do centro do nosso coração e se coloca no lugar dele. É tudo aquilo para o qual o nosso coração fica voltado e a gente dedica tempo. E só Jesus é que é digno dessa preeminência aqui. Que qualquer coisa que se transforme em um ídolo, às vezes tem por parte das pessoas que são escravizadas pelos seus próprios pecados. Só Jesus é quem nos salva e quem nos liberta. E se tem alguém, inclusive, que nos ouve através dessa transmissão, que está preso, que está cativo, que já não sabe mais o que faz, que está sentindo o fardo dos seus próprios pecados pesando nas costas, que já está olhando para si mesmo e já está começando a ficar cansado, e já está enojado, e já está desesperado, talvez, porque já não sabe mais o que faz para se libertar, para se livrar disso. Jesus Cristo liberta. Jesus Cristo traz libertação, e isso é uma promessa que está aqui. Uma promessa, uma garantia que Jesus dá. Se o Filho vos libertar, vocês de fato serão
livres. É isso que ele está dizendo aqui. Jesus Cristo, ele dá a palavra dele, pela qual ele mesmo zela. Se eu libertar você, você será definitivamente, de uma vez por todas, liberto. Glória a Deus. Você será livre disso que te oprime, você será livre desse pecado que tanto te aperta e te pesa. Tudo que a gente precisa fazer é atender o convite dele: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. O fardo de Cristo, ele é leve, ele, diferentemente do nosso pecado, ele não nos pesa, e ele não traz consequências graves, porque o pecado, ele pode ter aparência de prazer em um dado momento, mas ele vai trazer consequências, seja a curto ou longo prazo, que muitas vezes vão ser inclusive irreversíveis. Então, enquanto dá tempo de fazer alguma coisa, enquanto dá tempo de reverter, volte-se para Jesus Cristo, o único e suficiente libertador e salvador das nossas almas. Amém? Vamos orar nessa noite em agradecimento por essa palavra. Jesus Cristo é aquele que traz a verdade de Deus. Ele mesmo vai dizer: eu falo a verdade que de Deus tenho ouvido, que tenho escutado. E é essa verdade que Jesus está dizendo que de Deus o Pai ouviu, é que liberta. E essa verdade é o próprio Cristo. Essa verdade é proclamada por Ele através das suas palavras, que Ele vai dizer: se você permanecer nas minhas palavras, serão meus discípulos, conhecerão essa verdade, ela libertará vocês. Vamos orar. Ó Deus amado e eterno, que se encontra seu povo reunido mais uma vez diante da sua presença, nós agradecemos pela misericórdia e graça que o Senhor despejou sobre nós, de estarmos aqui, de estarmos sustentados, de estarmos vivos, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas transgressões e falhas, porque nós confessamos que falhamos, que pecamos, nós confessamos que muitas vezes desobedecemos. Mas o Senhor é tão gracioso que o Senhor, através do seu Filho Jesus, nos liberta. Através da sua palavra, que promete que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é somente no seu Filho Jesus que isso é possível. Ó Deus, eu peço que o Senhor abra olhos de muitos eles que são seus eleitos e escolhidos, que eles estão escravizados pelos seus próprios pecados, na idolatria, nas drogas, na criminalidade, na pornografia, na mentira, na loucura, na insanidade da mente. Eu peço que o Senhor abra os olhos dessas pessoas, que o Senhor traga essa libertação prometida que só o seu Filho Jesus Cristo possui. E se há em nós ainda, ó Deus, alguma coisa que nos escraviza, que nos prende, nós pedimos o mesmo que é dito nos Salmos: vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno, ó Deus. Através da pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo, nos salva dos nossos próprios pecados, ó Deus, porque só Tu tem toda a preeminência, todo o poder, toda a glória que nos é necessária para sermos livres dos nossos próprios pecados, ó Deus. Nós não conseguiremos ser livres se o Senhor não se mover em nosso favor. Nós não conseguiremos nos libertar dessa natureza que nos é inerente se não for a sua mão graciosa, se não for o seu Espírito Santo para operar em nós esse caráter justo, piedoso e completamente liberto. Nós pedimos, ó Deus, libertação dos nossos próprios pecados no meio de toda a sua igreja ao redor do mundo. Nós pedimos libertação aos nossos familiares, aos nossos amigos, vizinhos, libertação dos seus próprios pecados, àqueles que ainda não vieram à fé, àqueles a quem o Senhor ainda vai chamar. Nós pedimos libertação, ó Deus, porque somente o Senhor é quem pode nos libertar. Não há religião, não há homem, não há estátua, ídolo, não há santo canonizado que possa salvar e libertar. Só o seu Filho Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível, é que salva e é quem liberta. Nós pedimos essa libertação em nós e nos nossos, na toda a tua igreja ao redor do mundo, em todos os teus eleitos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Faça assim com a sua mão. Que a graça libertadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Salvador e eterno Pai,
Que as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus sejam conosco e que sejam com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo ao redor de todo este mundo e todos digam Amém. que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. As palmas do mundo. Glória a Deus.